Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 7 ao verso 12. Vamos fazer a leitura, o coral vai cantar mais um hino. Depois voltamos para o texto. 2, 7 a 12. Capítulo 2 até o verso 6, nós já falamos sobre esses versículos. Hoje nós vamos dar continuidade ao texto da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Diz assim: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo que por piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Que Deus abençoe a sua palavra, irmãos.
Nós vivemos hoje, irmãos, entre dois extremos perigosos. Um extremo, eu digo, como povo evangélico, como pregação evangélica hoje. Um extremo é aquele criado, desenvolvido e usado por pregadores que querem explorar as pessoas, que vendem a religião. Como diz a Bíblia, fazem comércio de nós. E há uma espécie de ressurgimento hoje da venda das indulgências. Isso é triste. Esses dias eu ouvi um pregador de uma igreja chamada Igreja Templária. Ele disse o seguinte: assim que o seu recibo chegar nas nossas mãos, comprovando que você fez o depósito, nós liberamos a bênção para você. O outro extremo é o extremo que às vezes nós caímos. Por vermos esses abusos e esse comércio da religião, nós nos calamos acerca da nossa responsabilidade de investir no reino de Deus, de contribuir, de sermos fiéis, de darmos a nossa oferta. São dois extremos perigosos, daqueles que exploram e daqueles que se calam. E às vezes, com medo de ser explorado, as pessoas fecham as mãos, retêm a oferta que é importante para o reino de Deus e para a obra do Senhor. As duas realidades, os dois extremos são errados e são perigosos. Paulo trata desse assunto aqui nesse texto. E Paulo trata desse assunto nas suas epístolas. E a Bíblia fala sobre isso, daqueles que exploram, mas daqueles que devem contribuir também para a obra missionária, para o reino de Deus e para a igreja do Senhor Jesus. Vamos olhar para o texto, e eu quero recordar algumas coisas que eu tenho falado aqui. Em primeiro lugar, sobre a igreja ou a cidade de Tessalônica. Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses, e Tessalônica era uma cidade importante nos dias de Paulo. Segundo alguns estudiosos, ela tinha aproximadamente 200 mil habitantes naquela época. Era uma cidade boa, grande. Ela ficava na Macedônia, que era a parte norte da Grécia antiga. Paulo foi àquela região impulsionado por um chamado de Deus. Quando lá em Troade, ele recebeu aquela visão do varão macedônio que dizia: passa Macedônia e ajuda-nos. E Paulo então viajou com Silas, ou Silvano e Timóteo para aquela região. Pregou em primeiro lugar na cidade de Filipos. E lá em Filipos, a Lídia se converteu, que era vendedora de púrpura. Uma jovem adivinhadora foi liberta. E como ela dava um grande lucro na cidade, Paulo, Silas foram presos e levados para o cárcere. E ali na prisão, eles cantavam louvores a Deus. E o carcereiro se converteu, e a família do carcereiro se converteu. Mas Paulo, Silas foram expulsos de Filipos. E eles chegaram então em Tessalônica. Lá em Tessalônica, a fama já tinha precedido a chegada dos missionários. E quando eles chegaram ali, os judaizantes se levantaram e eles disseram: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E aquela igreja então foi fundada por Paulo, e Paulo permaneceu ali em Tessalônica alguns dias, pregando o evangelho, discipulando pessoas, ensinando o caminho da salvação. Isso é interessante, não? Essa frase ali daqueles habitantes de Tessalônica: estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Mas vamos olhar para esse texto. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Paulo está defendendo o seu ministério. Ele está defendendo o seu apostolado, e não só dele, como os seus companheiros de viagem. No caso, Silvano ou Silas, a mesma coisa, o mesmo nome, a mesma pessoa, melhor dizendo, e Timóteo, faziam parte, no mínimo, dessa comitiva ali na igreja ou na cidade de Tessalônica. E Paulo está se defendendo aqui nesse texto. Do verso 1 até o verso 12 há uma defesa de Paulo. E ele vai construir o seu raciocínio da seguinte maneira: eu teria direito, como apóstolo, de exigir de vocês o pagamento. Mas eu não fiz isso. Eu não quis ser pesado para ninguém. Eu abri mão de um direito para que o evangelho chegasse até vocês de forma muito simples e muito clara, sem nenhum impedimento.
E aí então no verso 7, Paulo fala do direito que ele tinha de receber o seu sustento, ele tinha esse direito. Mas nesse mesmo versículo 7, ele diz que abriu mão desse direito e ele tratou os tessalonicenses como uma ama que acaricia os seus próprios filhos. A NVI traduz como uma mãe cuida dos seus próprios filhos. Mas eu achei interessante que essa palavra ama aqui no texto é uma palavra grega que significa uma pessoa especializada. Pode ser traduzido por uma enfermeira. O que Paulo está dizendo? Como uma mãe especializada, como uma ama de leite que sabe cuidar de um filho, eu cuidei de vocês, mas não do filho da outra, dos seus próprios filhos. Então Paulo está dizendo aqui que ele foi carinhoso, abrindo mão até de um direito, porque ele enxergava aqueles irmãos ali como filhos, que precisavam ser acariciados pela graça de Deus. No verso 8, Paulo continua desenvolvendo esse assunto, e ele fala então do interesse deles pelos tessalonicenses. Eles estavam sendo acusados de perseguir aqueles crentes para ter dinheiro. E Paulo diz, eu realmente persegui vocês, mas não para tirar de vocês alguma coisa. Eu persegui vocês para dar para vocês o Evangelho e a nossa própria vida. Coisa maravilhosa esse texto. Verso 9, Paulo fala do trabalho que ele desenvolveu ali em Tessalônica, tirando o seu próprio sustento. E ele diz, dia e noite eu trabalhei, para não ser um peso para vocês. Não que ele trabalhava 24 horas por dia, mas que durante o dia e durante a noite, ele sempre tinha a oportunidade de trabalhar para tirar o seu sustento, e não só para trabalhar tirando o seu sustento, mas para pregar o Evangelho, e é isso que está no finalzinho aqui do verso 9. No verso 10, Paulo diz que ele não teve impedimento algum, que o caráter dele era reto, dele e dos missionários que estavam com ele. E aí ele fala, você sabe muito bem, e Deus é testemunha, da maneira como eu procedi no meio de vocês. E ele usa 3 palavras interessantes aqui. No verso 11, ele usa outra metáfora. Se no verso 7 ele diz que foi como uma ama, alguém especializado que sabe cuidar e cuidou dos seus próprios filhos, aqui ele usa a metáfora de pai. Ele diz como um pai que esteve no meio de vocês. Eu os exortei, consolando, admoestando, mostrando aqui o carinho que Paulo tinha por aqueles crentes naquela igreja. E qual que era o objetivo de estudo? Verso 12, a segunda parte, Paulo diz, para que vocês vivam de uma forma digna para Deus. Texto maravilhoso esse, irmãos. E eu quero destacar 2 coisas aqui, 2 preocupações básicas de Paulo aqui. A primeira preocupação dele é com o Evangelho de Deus. Você vai reparar nesses versículos que ele repete várias vezes a expressão, o Evangelho de Deus. Porque Paulo está preocupado com o Evangelho, não tanto com o bem-estar dele, não tanto em tirar dinheiro das pessoas, mas com o Evangelho. E a segunda preocupação de Paulo é com a conversão dos tessalonicenses, a fim de que eles se convertessem e glorificassem a Deus com a vida deles. E eu diria então que essas devem ser as nossas grandes preocupações hoje. Primeiro, que o Evangelho seja pregado. E a segunda grande preocupação nossa é que nós vivamos e levemos outros a viver também para a glória de Deus. E é baseado nisso, então, nesse momento assim de introdução que nós fizemos aqui, que eu quero falar sobre esse tema, pelo Evangelho e para a glória de Deus. Qual que é o objetivo da mensagem? Primeiro, priorizar a pregação do Evangelho. Segundo, avaliar o nosso comportamento. E terceiro, glorificar a Deus e levar outros também a glorificar o Senhor. Pelo Evangelho e para a glória de Deus. Pelo Evangelho e para a glória de Deus, nós precisamos de 2 verdades. Precisamos ser carinhosos e perseguidores. E é essa ideia que eu tiro aqui do verso 6 e do verso 7 dessa passagem.
No verso 6, Paulo fala que ele foi carinhoso ou bondoso com aquela igreja, e é isso que Paulo quis dizer aqui nesse texto, quando ele fala que ele os tratou como ama que acaricia. Que figura bonita é essa, irmãos? Paulo usa isso como uma metáfora. E Paulo diz: olha, eu podia exigir de vocês, eu poderia ser um peso na vida de vocês, um peso financeiro nesse sentido, mas eu preferi ser bondoso, carinhoso, como a ama que acaricia os seus próprios filhos. Então eu abri mão de um direito, por amor ao Evangelho e para a glória de Deus, eu abri mão desse direito, e como uma ama que acaricia os seus próprios filhos, assim eu fui carinhoso com vocês. Na verdade, irmãos, os apóstolos, eles podiam ser duros, eles podiam ser rigorosos, como apóstolos que eram, eles podiam exigir. No entanto, Paulo adota o espírito de amor. Aqui nesse texto isso fica muito claro para nós. Isso é muito diferente daquilo que a gente tem ouvido por aí. Às vezes, irmãos, quando ouço algumas mensagens na televisão desses pregadores, eles parecem pessoas de mal com a vida, ranzinzas. Eu acho até interessante, eles falam até de milagres, de cura, mas são pessoas bravas. Dá medo da gente chegar perto de gente assim. Esses dias um apresentador famoso aí no Brasil fez uma crítica a uma dessas igrejas que existem por aí. E aí o pastor dessa igreja respondeu ao apresentador, e eu assisti o vídeo da resposta desse pastor. E ele mandou o seguinte recado para o apresentador: você pensa que você é alguma coisa? Você está mexendo com o ungido de Deus. Deus vai te dar um câncer. E eu pensei: misericórdia, que coisa terrível. Muito diferente de Paulo, que tinha até o direito de exigir o seu sustento, mas ele diz: eu fui como uma ama que acaricia os seus próprios filhos. Eu fiz opção pelo amor, eu adotei o espírito de amor, pelo Evangelho, para a glória de Deus. Esse é o nosso espírito, irmãos. Certa vez João quis pedir fogo do céu aos irmãos, filhos do trovão: Senhor, não queres que nós peçamos fogo do céu que consuma esses samaritanos? Porque os samaritanos não receberam bem Jesus, os seus discípulos. E Jesus diz: vocês não sabem de que espírito sois. Nosso espírito é de amor, como diz a Bíblia, irmãos. Então, para a glória de Deus e por amor ao Evangelho, nós precisamos ser carinhosos e bondosos com as pessoas. Ao pregarmos a mensagem, ao falarmos de Jesus, as pessoas precisam ver carinho em nós, compaixão nas nossas vidas. Uma das coisas que eu admiro em Jesus, que ele, sabendo de todas as coisas, de que as pessoas iam traí-lo, ainda assim, ele os tratava com amor. Na última Páscoa, na instituição da ceia, quando Jesus está com os discípulos ali no cenáculo, e Judas está presente também, e a Bíblia diz que Judas está ao lado de Jesus, porque ele mete a mão no prato junto com ele. Isso mostra um carinho de Jesus, apesar de saber que ele era um traidor. E o versículo diz assim: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Quando Jesus chega diante de Jerusalém, e ele olha para aquela cidade, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar debaixo das minhas asas os seus filhos, assim como uma galinha junta debaixo das suas asas os seus pintinhos. Mesmo sabendo que aquela cidade ia negá-lo, ia traí-lo, ia crucificá-lo, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas e matas os profetas. E Jesus chora diante da cidade. Mas a segunda verdade que eu quero destacar aqui, irmãos, vem do verso 8. E eu uso essa expressão: perseguidores contumazes. Paulo está se defendendo aqui de uma acusação, como eu disse no início da mensagem.
os judaizantes ali da cidade estavam dizendo: olha, Paulo, os apóstolos, eles estão querendo tirar o dinheiro de vocês. Eles estão perseguindo vocês, mas para explorar vocês. E aí Paulo usa a mesma linguagem deles, e Paulo diz: realmente eu quero vocês. Realmente eu os persegui. Realmente eu desejei vocês e eu quis vocês ardentemente, não para tirar, mas para dar o Evangelho e a nossa própria vida. Coisa maravilhosa esse versículo 8, ele é comovente. Olha o que Paulo diz, eu vou ler novamente o versículo: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Que linguagem maravilhosa, irmãos. Paulo realmente os queria para dar-lhes o Evangelho e a própria vida. E ele usa uma expressão interessante aqui no verso 8, ele diz que eles estavam prontos para isso. E essa é uma palavra interessante que significa que eles estavam plenamente satisfeitos, realizados, felizes em dar o Evangelho e, se necessário for, a própria vida. Paulo sente todo o prazer do mundo em fazer isso, e é essa expressão que ensina aqui nesse texto essa verdade para nós. Como eu disse, a gente às vezes fica chocado com o que a gente ouve por aí, de pregadores que parecem que só pregam para tirar dinheiro dos outros. São interessados em manter o seu patrimônio, o seu programa de televisão, o seu carro chique na garagem, sua casa monstruosa não sei aonde. Querem isso. É por isso que Paulo diz: olha, eu abri mão de muita coisa na minha vida, não para tirar de vocês alguma coisa, eu fui aí, mas para dar o Evangelho e a nossa própria vida. Mas Paulo continua, irmãos, e pelo Evangelho e para a glória de Deus, ele diz aqui no verso 9 e no verso 10 que ele não teve impedimento algum para que isso acontecesse. Olha o que o texto diz, eu vou ler novamente: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. E o verso 10 ele diz: vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E aí no verso 9 Paulo fala que nenhum peso foi dado para eles. E Paulo tinha todo o interesse aqui que eles ouvissem o Evangelho sem impedimento. É por isso que ele diz isso aqui no texto, no verso 9. Na verdade, irmãos, Paulo está nos ensinando aqui que na pregação do Evangelho nós precisamos ter todo o cuidado. Vamos recordar um pouquinho a história. Eles saíram de Filipos e foram gentilmente, entre aspas, convidados a se retirar da cidade. Foram presos, açoitados lá. E eles chegaram em Tessalônica com aquela fama que eu descrevi no início, que está escrito lá no livro de Atos. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Então eles chegaram ali com ameaças, não só daqueles que vieram lá de Filipos, mas da notícia também que chegou antes deles. Então eles chegam em Tessalônica com esse objetivo de que nada impedisse, que nenhuma acusação fosse feita. Eles não estavam ali para retirar alguma coisa, mas para trazer a mensagem da salvação. Eu diria então que o Evangelho ali em Tessalônica era incipiente, era novo. As pessoas não tinham nenhuma igreja ali para sustentá-los. Era a primeira vez que alguém estava ouvindo o Evangelho ali na cidade. E como eu disse, a fama os antecedia. E é por isso que Paulo diz: eu não quis ser peso para ninguém, por isso nós trabalhamos dia e noite, provavelmente fazendo tendas, para tirar o nosso sustento e não explorar vocês. E aí Paulo diz algo interessante, ele diz que fazia isso dia e noite, e ele pregava. Isso mostra para você e para mim que nós podemos trabalhar e pregar, que o trabalho do dia a dia não é impedimento para a gente pregar. Paulo, Silas e Timóteo fizeram isso, trabalhavam com as suas próprias mãos, mas pregavam o Evangelho.
Aliás, o trabalho era uma desculpa para pregar o Evangelho. Porque antes de ser fazedor de tendas, Paulo era um enviado de Jesus, um missionário. Eu e você precisamos entender isso, que antes de ser qualquer coisa na vida, nós somos discípulos de Jesus. Eu não sou, tendo uma profissão secular, um médico cristão, um dentista cristão, um professor cristão, mas eu sou um cristão médico, um cristão dentista, um cristão professor, um cristão comerciante, um cristão, antes de tudo, acima de tudo. A minha profissão, na verdade, é uma desculpa para eu pregar o Evangelho. E eu posso pregar. E eu devo fazer isso com carinho, fazendo opção pelo amor, sem ofender, sem explorar ninguém, mas falando que eu tenho que dar o Evangelho e a própria vida. Paulo não está falando aqui da doutrina do sustento pastoral, quando ele fala que não quis ser pesado. Ele desenvolve essa doutrina em outras partes da Bíblia. Nessa doutrina do sustento pastoral, ou missionário, ou de obreiros, Paulo nos ensina que a igreja deve sustentar o seu obreiro, e que as igrejas devem enviar missionários e sustentar os missionários, para que eles não cheguem lá para pregar o Evangelho tirando das pessoas dinheiro, mas que elas cheguem ali levando aquilo que elas precisam, o Evangelho e a própria vida. Mas eu gosto do verso 10 aqui, irmãos, porque Paulo diz muito mais do que o seu trabalho, ele fala agora da sua vida. E ele diz assim, olha, vocês são testemunhas. E como se não bastasse, ele diz, Deus é testemunha da maneira como nós procedemos no meio de vocês. E ele usa 3 palavras impressionantes aqui no texto. Ele fala que o proceder foi um proceder piedoso. E a palavra piedosa aqui no texto significa que eles viveram de forma a agradar a Deus. Então ele diz, vocês se lembram, e são testemunhas, e Deus também é, de que nós fomos e vivemos no meio de vocês de forma piedosa, ou seja, nós vivemos uma vida que agradava a Deus. Em segundo lugar, ele fala que procedeu de forma justa ali em Tessalônica, e a palavra justiça ou justa aqui é que eles agiram de acordo com as leis humanas, ou seja, eles agiram corretamente diante dos homens. E por isso eles se tornaram irrepreensíveis, é a terceira palavra, ou seja, sem censura. Eles não eram passíveis de repreensão. Que coisa maravilhosa isso, irmãos. Paulo dizer, olha, vocês são testemunhas e Deus também, como nós procedemos aí no meio de vocês. Uma vida que agradava a Deus, que respeitava as leis dos homens, por isso nós fomos irrepreensíveis. Eu quero dizer uma coisa aqui importante, irmãos. Eu acho que a grande carência hoje, e eu falo isso com todo temor e tremor do meu coração, a grande carência que nós temos hoje, na vida de quem prega o Evangelho, e na vida das pessoas que são crentes, a grande necessidade é a necessidade de caráter, é a necessidade de comportamento. Isso está faltando no nosso país. O reverendo Ronaldo Lidório, ele é talvez um dos missionários mais bem-sucedidos hoje no Brasil e no mundo, quem sabe. Esse pastor ainda bem novo, ele foi para o norte da África e plantou igrejas entre uma comunidade chamada Concombas. Lá hoje existem várias igrejas presbiterianas que foram plantadas ali. Ele exerce o ministério hoje na selva amazônica, entre tribos indígenas. E ele tem falado várias vezes, e uma das frases que mais me marcou da boca desse homem foi quando ele disse, caráter precede a missão. Um missionário bem-sucedido, que já plantou igrejas no mundo inteiro, deu o segredo para nós, irmãos. Caráter precede missão. Antes de qualquer estratégia evangelística, antes de qualquer método, nós precisamos de caráter, de vida. Nosso país hoje é um país
que nós temos ficado chocados muitas vezes com aquilo que tem acontecido. Alguns dão graças a Deus, a gente dá graças a Deus porque alguns corruptos estão sendo levados para a cadeia, espero que estejam lá por um bom tempo. E a gente fica assustado, como é que um político, um governante, alguém que estava lá na cúpula do governo, pode ter sido tão corrupto? E nós estamos admirados agora com o ministro do Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa, que está sendo considerado como um grande herói, apelidado até de Batman, o herói da nação. Fiquei maravilhado de saber que ele tem uma mãe crente, filho de uma mãe crente, que certamente ora por ele. Mas às vezes eu me pergunto, irmãos, onde estão os crentes? Os cristãos dessa nação? Nós criticamos os nossos políticos, os corruptos que estão lá em cima, mas às vezes nas coisas mínimas da vida nós somos falsos, mentirosos, passamos os outros para trás, não falamos a verdade, enganamos. Às vezes a gente vai consertar um eletrodoméstico e a gente não confia na pessoa. Pode ser crente ou não crente, a gente fica cismado se ele está falando a verdade ou não. Leva o carro no mecânico e a gente fica desconfiado. Vai comprar alguma coisa e a gente fica desconfiado. Nós somos de uma cultura do jeitinho brasileiro, que diz poder não pode, mas a gente dá um jeito. Não pode colar, mas eu colo, porque todo mundo cola. Não pode chegar atrasado no emprego, mas todo mundo faz isso. Está faltando caráter nas bases. Por que nós temos políticos corruptos? Porque eles aprenderam desde pequenos a serem assim, enganosos, enganando todo mundo. E a gente acha bonito. A gente acha bonito. Uma criança uma vez chegou para o pai e para a mãe e falou assim: mãe, lá na cantina da escola hoje eu recebi um troco a mais do que aquele que eu paguei. Eu dei um dinheiro, ela me devolveu mais do que eu tinha dado. E a mãe naquela hora fez o menino voltar lá e devolver. Só que a gente às vezes ouve isso e a gente acha bonito. Foi esperto, meu filho, está vendo? Ganhou dinheiro. Nenhuma acusação moral, Paulo diz. Eu estive aí entre vocês, Deus é testemunha e vocês também, na forma como piedosa, justa e irrepreensivelmente. Ah, como nós precisamos disso, irmãos. Como nós precisamos disso. Por amor ao Evangelho e para a glória de Deus. Eu quero terminar. E aí Paulo diz que por amor ao Evangelho e para a glória de Deus, ele foi como um pai que exorta. Eu acho bonito o verso 11 e o 12. E sabeis ainda de que maneira como o pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos. Essa é a primeira parte, exortando, consolando e admoestando. Paulo usa a figura paterna aqui, não para trazer a ideia de um pai ranzinza, castigador, castrador de sonhos. A palavra exortar significa colocar-se ao lado. E Paulo diz, como um pai que se coloca ao lado, eu instei, apelei, implorei para que vocês vivessem de forma digna de Deus. E não somente exortou, mas Paulo diz que eles consolaram. E a ideia da palavra consolo aqui é encorajamento, ânimo. Ou seja, eles não só apontaram o caminho, mas eles fazem, vamos lá, Deus ajuda. Eu gosto dessa palavra ânimo na Bíblia, porque significa que você está soprando um hálito fresco. Você está falando algo que anima. E finalmente ele usa a palavra admoestar, ou seja, ele exortava com veemência, como um pai que quer o filho vivendo de forma certa, reta diante do Senhor. E aí ele fala finalmente do objetivo disso, verso 12, a segunda parte, para viver de modo digno de Deus. Esse versículo é interessante porque ele fala tanto da vida presente como da vida por vir. Ele diz assim, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e para a sua glória. Paulo está dizendo que nós precisamos viver aqui, irmãos, de
forma digna de Deus. A palavra viver é uma palavra grega interessante, a palavra peripatel, que significa estilo de vida, ou seja, nós devemos organizar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, para agradar a Deus. E aí a ideia de que nós devemos fazer isso até entrar no reino da glória de Deus. O finalzinho do versículo diz isso. E aqui nós temos o que podemos chamar de promessa futura. Por amor ao Evangelho e para a glória de Deus. Nós devemos então viver de modo digno de Deus, andando para glorificar a Deus, até que venha o reino dele, e aí sim estaremos para sempre com ele, na eterna glória. Eu fico às vezes admirado de ver, irmãos, como a Bíblia é preciosa, é tão simples, tão simples. E aí quando eu olho para um texto desse, eu falo assim, meu Deus do céu, como a Bíblia é clara, como a Bíblia tem palavras de vida, e como nós somos tão longe do ideal de Deus. Aliás, eu acho que a gente não lê muito a Bíblia. Como cristão, a gente precisa ler mais, para a gente aprender a andar na presença do Senhor. Vamos lembrar o tema e as 3 divisões: pelo Evangelho e para a glória de Deus. Carinhosos e perseguidores, sem impedimento algum, e como a um pai que exorta. Por amor ao Evangelho e para a glória de Deus, nós devemos viver assim, como os apóstolos, como os missionários, que tinham esse ideal de pregar o Evangelho e de glorificar o Senhor. Algumas aplicações. Primeira, o Evangelho, irmãos, nos diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Portanto, creia em Cristo. Eu gosto sempre de deixar uma mensagem evangelística, mesmo aqui na igreja, porque a gente precisa aprender isso. Crer em Cristo não significa frequentar simplesmente a igreja, isso é importante. Crer em Cristo é entregar a vida a Ele como Salvador e Senhor. Ora, se Deus estava em Cristo, reconciliando com Ele mesmo todas as coisas, então creia em Jesus, esteja nele. Segundo lugar, torne-se um perseguidor de pessoas, não para explorar as pessoas, mas para pregar-lhes o Evangelho de Jesus Cristo, e se necessário for, dar a própria vida, por amor a esse Evangelho. Terceiro lugar, que nada em sua vida, meu irmão, atrapalhe a pregação do Evangelho de Jesus. Portanto, viva de forma santa, justa e irrepreensivelmente. Que nada atrapalhe. Quarto e último lugar, fale de Jesus e mostre que é preciso viver para Deus e para a sua glória. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós vamos cantar mais um cântico então. Denis, aquele cântico que fala eu creio, é isso mesmo, né? Vocês podem vir para cá, eu quero orar com a igreja nesse instante. Se você tem algum pedido de oração, alguma coisa que está afligindo o seu coração, alguma preocupação, eu quero orar com você e por você nessa hora, aqui na frente. Eu quero falar 2 coisas aqui. Primeira, não existe mágica aqui na frente. Quando eu chamo você para vir aqui à frente, não é que aqui é mais sagrado, não é isso. É uma forma da gente dizer para Deus: Deus, olha a minha vida, olha aqui o meu pedido. Não que Deus não saiba, né? Mas é uma forma de você depender do Senhor. Segunda coisa que eu quero falar, eu não sou milagreiro. Não é a minha oração que vai salvar você, curar você, por favor. É importante a gente colocar isso diante do Senhor. O pastor não tem uma oração mais forte. Não é isso. Não existe milagre no ser humano. A Bíblia diz que a fé e o próprio Deus que faz a obra na nossa vida. Então, ao vir aqui à frente, não considere isso aqui sagrado.
Aliás, sagrado é o seu coração, a sua vida. Você é um templo do Espírito Santo. Você deve buscar Deus na sua casa, no seu trabalho, servir a Deus onde você estiver. E seja humilde para buscar a ajuda de Deus. E que Deus seja honrado e glorificado. Nós queremos ser instrumento de Deus, somente isso. Se você tem algum pedido de oração, vem aqui à frente. Nós vamos orar nesse instante. Pense no seu pedido. Agora pense que Deus derrama sua graça. E a Bíblia diz que a graça de Deus é melhor do que a vida. Lembre de uma coisa, que Deus tem a resposta melhor. Não a que você quer, mas a que Ele tem para você, que é a melhor. Senhor querido, amado do nosso coração, ó Deus, como é bom estar na Tua presença, louvando e cultuando o Teu nome, Senhor. Como é bom podermos abrir a nossa boca, não só para cantar louvores, mas para também pedir, Senhor, e lançar sobre Ti os nossos pedidos. Nós fazemos isso, Pai, porque o Senhor prometeu e pediu que nós fizéssemos. Mais do que isso, temos uma ordem clara na palavra para fazermos isso. E estamos fazendo não confiados no mérito humano, mas tão somente na graça maravilhosa revelada no Teu Filho Jesus. E a Tua palavra nos ensina, Pai, que nós devemos pedir ao Senhor. E nós não queremos pedir para esbanjar, para nossa honra, mas queremos pedir para que o Evangelho seja proclamado e para que o Teu nome seja honrado nas nossas vidas e através de nós e através da igreja. Abençoa, Pai, cada um aqui com o seu pedido. Eu não sei se é um problema na família, com o filho, com a filha, se é um problema de saúde. Eu não sei, ó Pai, qual é o problema que vai no coração de cada um, mas o Senhor sabe. Tu conheces o nosso interior, como nós cantamos nessa noite. E nós não queremos revelar para o Senhor o nosso problema, mas nós queremos entregar ao Senhor e confiar no Senhor. Abençoa, Pai, a Tua igreja, que haja cura da alma, cura do corpo, se for a Tua vontade, ó Deus, mas que haja um avivamento espiritual, que nós possamos viver o Evangelho de Jesus Cristo e viver para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Podem voltar, irmãos. Vamos cantar Eu Creio. Se disseres a mim, lança a rede no mar, sob a Tua palavra eu lançarei a minha fé. Vamos ficar em pé mais uma vez. Nós estamos terminando o nosso culto com essa canção e depois a bênção, nós encerramos o culto.
encerrar o nosso culto, irmãos. E agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que a comunhão, as consolações e a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus que está espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.